entrando num processo de desaceleração, sim, mas essa desaceleração tem se mostrado bastante gradual. Não acho que seja o caso da gente falar que é uma desaceleração que pode, por exemplo, deixar o Banco Central mais tranquilo. Acho que é uma desaceleração, como eu falei, de maneira gradual, que mostra ainda uma atividade forte, no entanto, um pouco menos forte do que no primeiro semestre desse ano, sem a menor dúvida. Inclusive, quando a gente olha também para os dados, por exemplo, ali, retração da indústria de transformação, o mercado de trabalho permanece aquecido, acho que isso é um ponto importante também, desemprego segue em queda. Só para entender, se na sua visão, né, até que ponto esta resiliência do mercado de trabalho poderia sustentar o crescimento econômico ali no médio prazo, ou você enxerga algum tipo de risco, até mesmo que essa discrepância entre emprego e atividade econômica ali possa vir a ficar insustentável? Na verdade, eu acho que o mercado de trabalho é o principal fator de aquecimento de consumo das famílias, né, que você bem mencionou, que foi o que impulsionou, um dos fatores que impulsionou o PIB mais recente que a gente teve. A gente ainda tem um mercado de trabalho muito aquecido, o que significa não só que a gente tem um grande número de criação de vagas, mas que a gente tem um trabalhador com mais poder de negociação salarial. Isso acaba implicando, evidentemente, numa renda média maior do trabalhador. Então, isso traz uma pressão de demanda para a economia, e é o que a gente tem observado recentemente, né? O que tem mais puxado a economia para cima é o setor de serviços, que é justamente uma resposta da demanda mais forte das famílias por conta de um mercado de trabalho mais aquecido. Eu acho que fica claro que a gente ainda tem uma economia aquecida, embora menos aquecida do que no primeiro semestre, quando a gente vê o IBCBR que saiu hoje de manhã, né? A gente tem um IBCBR que de fato cresceu um pouquinho mais do que o esperado, ainda é um número acima das expectativas, mas se a gente olha pelo retrovisor, olha os números passados, é um IBCBR mais fraco do que o que a gente teve nos meses anteriores. Evidentemente que ao longo desse ano teve um mês ou outro com IBCBR negativo por fatores sazonais, mas na média é uma economia crescendo bastante. Daqui para frente, a tendência é que a gente ainda tenha um mercado de trabalho aquecido, e esse mercado de trabalho deve começar a responder ao novo ciclo de aperto monetário daqui uns 6 meses, 5, 6 meses, que é o tempo que a gente tem mesmo de delay da economia, e aí esse mercado de trabalho começa a se enfraquecer. Mas, ao que tudo indica, vai ser um enfraquecimento bem gradual, tá? A gente ainda tem uma economia, como eu falei, uma economia que está desacelerando, mas está desacelerando ainda de maneira bem lenta, bem gradual, e a gente ainda vai ter uma economia forte no segundo semestre, embora não tão forte quanto no primeiro. Acho que desaquecimento, de fato, a gente começa a observar mais no ano que vem. Inclusive, ainda nessa esteira, né, a sua avaliação sobre os últimos dados que nós tivemos, eu queria falar um pouquinho sobre inflação. A gente até viu ali a inflação voltando a acelerar um pouco em setembro, foi muito impulsionada também, claro, por choques climáticos, aumento ali na energia elétrica, principalmente ali com a manutenção da bandeira vermelha, mas queria entender da tua leitura, Helena, como que você vê, né, ali a perspectiva de pressão inflacionária nos próximos meses, qual seria, né, na sua avaliação, a resposta que possa vir ali pelo Banco Central em relação a essa pressão inflacionária? Olha, a minha leitura de inflação não é uma leitura de grande preocupação, tá? Eu acho que a gente viu isso no último IPCA. De fato, foi uma inflação que voltou a acelerar, mas por fatores sazonais, né? Por conta de choques climáticos, seja nos alimentos, seja na tarifa de energia elétrica. Então, a gente teve, de fato, fatores que tendem a sair da conta daqui a alguns meses. Em outubro, a gente vai ter uma nova alta de tarifa de energia elétrica, porque a gente vai ter a bandeira tarifária vermelha 2, provavelmente um novo choque de alimentos, porque, de fato, os fatores climáticos estão afetando a lavoura, e isso tem um efeito cadeia. Por exemplo, a gente não viu ainda na inflação do mês de setembro aumento de preço de carnes por conta da piora na qualidade do pasto. Isso tende a acontecer em outubro, novembro. Então, sim, tem alguns fatores sazonais que tendem a puxar a inflação para cima. A partir de dezembro, a gente começa a ter impacto de educação também, em função de reajuste de mensalidade, em função de matrícula. Então, são fatores sazonais que tendem a fazer com que a inflação fique um pouco acima do que a gente observou nos últimos meses, e isso acontece todos os anos. Mas quando a gente olha a composição qualitativa da inflação, os últimos dados vieram com uma composição relativamente benigna, né? A gente tem núcleos desacelerando, serviços subjacentes desacelerando, bens industriais desacelerando. Então, a gente tem uma composição que não traz uma grande preocupação em termos de inflação corrente. O que preocupa? As expectativas, né? E apesar dessa inflação corrente estar ainda muito benigna, a gente tem expectativas cada vez mais desancoradas. O próprio Banco Central
projeta até o final de 2026 uma inflação acima da meta de 3%. E aí essas expectativas são fruto de muitas questões, mas me parece que a principal delas é a questão fiscal, que inclusive ganhou força no final da semana passada. Então, por um lado, a gente tem a inflação corrente, que não tem grandes números de preocupação, tem sim choques sazonais que vão acontecer, mas por outro, a gente tem expectativas que não respondem a essa inflação corrente mais tranquila, né? A gente tem expectativas que estão cada vez mais desancoradas por conta, entre outras questões, da questão fiscal no Brasil. Inclusive, já que você tocou nesse ponto, né, a gente tem visto aí um movimento forte na curva de juros, né, nos últimos dias ali principalmente, mercado precificando alta até de mais de 13%. Nesse cenário, a gente aumentaria ainda mais a taxa ali de juros neutra, né, chegando acima dos 8%. De fato, você pontua bem, né, a questão da inflação e também especificamente a questão do fiscal, mas você acha que de fato é necessário ali, uma vez que estas expectativas mesmo de inflação estão ali levemente acima da meta, da projeção do mercado? Eu acho que, de fato, a gente tem essa desancoragem nas expectativas por conta basicamente do fiscal, tá? Claro que tem risco cambial, a gente tem um cenário geopolítico um pouco mais complicado. Claro que a atividade está aquecida, a gente está falando isso, né? A gente vê, o PIB passou de uma projeção de crescimento de 1,5% no começo de 2023 para 3% na última Focus. Então, a gente tem, de fato, uma atividade aquecida. A questão é que a gente já tinha uma taxa de juros bem restritiva, né? A gente já estava com uma taxa de juros extremamente acima da taxa de juros neutra, então já era uma atividade restritiva, já era uma taxa de juros restritiva para a atividade. O ponto é que a questão fiscal, a impressão que eu tenho é que tem se deteriorado cada vez mais. Você bem falou da curva fechando na semana passada, precificando juros acima de 13% no final do ano que vem. Isso é nada mais do que prêmio de risco do mercado dizendo, olha, essa questão fiscal não vai se resolver no curto prazo. Então, o que a gente pode fazer é remunerar melhor o investidor, porque o risco aqui está aumentando. É basicamente isso que está sendo retratado na curva de juros. E aí a gente olha a Focus diz o contrário, né? A Focus diz, olha, a partir do ano que vem o Banco Central vai cortar juros, porque afinal de contas, a atividade vai reagir a esse ciclo novo de alta de política monetária. A política monetária funciona e a gente sabe disso. Então tem essa boca de jacaré, né, entre o que o mercado projeta e o que os economistas estão projetando. E a grande dúvida, o que está fazendo essa diferença é realmente a visão do fiscal e o quanto esse momento atual de alta de juros vai realmente impactar na atividade e na inflação. Eu, Helena, acho que está um pouco exagerada essa curva, tá? A 13,34, acho que foi que fechou no final de sexta-feira. Eu acho que tem muita coisa aí que é prêmio de risco, mas para esse prêmio de risco sair do radar, a gente precisa ter sinalização de corte de gastos, que a gente não está tendo, pelo contrário, né? A gente só tem sinalização de aumento de gastos. Então, realmente, é um momento sensível da economia do ponto de vista fiscal. Helena, já que você falou em Banco Central, só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, entender um pouco da tua leitura também, mais cedo, e é a segunda vez já que o Gabriel Galípolo, né, futuro presidente do Banco Central, cita que o BC não deveria votar a definição ali das metas de inflação, né? Ele falou isso, inclusive, na sabatina, na semana passada no Senado, hoje em um evento privado voltou a falar exatamente isso, né, que ele acha que cabe ao Banco Central cumprir a meta e não participar da reunião ali do CMNE, no qual define essa meta. Até que ponto, né, você enxerga estas falas de Gabriel Galípolo, de fato, acendendo ou não um alerta ao mercado, especificamente na confiança da credibilidade ali do Banco Central e não ser, talvez, né, ali uma estratégia em deixar o governo definir essa estratégia sozinho e não participar, de fato, dessa reunião? Isso desancoraria, de alguma forma, essa, talvez, credibilidade em relação à independência do Banco Central? Olha, eu acho que apesar dele ter falado isso 2 vezes seguidas, né, em pouco tempo, eu não acho que ele vai conseguir mudar essa forma de definição de meta, até porque o governo é um voto e tem outros votos que não são exatamente do Banco Central, então eu não acho que ele conseguiria mudar. O que eu acho que está mais dependente dele em questões de credibilidade, eu acho que o Banco Central tem feito isso nos últimos meses, são declarações do próprio Galípolo, dizendo que vai subir juros e que tem essa autonomia em relação ao Lula. Na minha leitura, isso é o Galípolo tentando cavar uma credibilidade com o mercado, mas a gente vai entender se essa credibilidade foi conquistada ou não no ano que vem, quando ele de fato virar presidente, e se ele de fato mantiver esses juros elevados ou se ele começar a cortar. Então, a credibilidade especificamente desse novo Banco Central é um pacote, né? Não é só ele falar contra o Banco Central participar da votação da meta de inflação ou não, não é só ele falar que vai cortar juros ou não, que vai subir juros ou não, é um pacote que está se
construindo agora com o mercado. Nesse momento atual, eu acho que o mercado está dando um voto de confiança, tá? O mercado, acho que ele está dando uma chance do Galípolo se mostrar, porque tem sido o Galípolo que tem falado muito mais duro nos últimos 3, 4 meses. E aí a questão ele está falando mais duro para conquistar essa credibilidade ou realmente ele está com essa autonomia toda? É o tempo que vai dizer, tá? A gente não tem como concluir isso agora, mas sem dúvida nenhuma a minha leitura é que essa credibilidade desse novo Banco Central vai depender de uma série de fatores. A gente tem aí mais 4 diretores para serem indicados recentemente, um deles é um dos diretores mais importantes, que vai assumir justamente o papel que o Galípolo assume hoje. A gente precisa ver se vai ser alguém de mercado, se vai ser alguém mais ligado ao governo. Isso tudo vai construindo gradativamente essa credibilidade do Banco Central. Eu não acho que dependa de um único fator, mas sem dúvida nenhuma o mercado está muito alerta e muito atento a isso tudo, porque o mercado está um pouco desconfortável. Maravilha, Helena, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo, obrigada pela presença, volte em outras oportunidades. Obrigada, o prazer foi meu, até a próxima.